eu consigo, mas... Tá, deixa, por favor. Graça e paz, amados, que já estão entrando aí. Deus abençoe sua vida. Nós estamos esperando só uns minutinhos para os irmãos entrarem. Todos são muito bem-vindos. Deus abençoe sua vida nessa noite. Joia, vários irmãos já entrando. Graças a Deus, né? Nosso irmão Guido, que está lá na Europa também. Seja bem-vindo, irmão. Que bênção. Vamos orar, amados? Hoje nós vamos ir direto ao nosso convidado. Já temos bastante tempo. E no final, o pastor Edson vai fazer a oração e dar os avisos, ok? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade que nós temos de ouvir o testemunho do teu servo e também poder ver as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na vida das pessoas. E nós te louvamos porque o Senhor tem trabalhado, Senhor, não somente na vida destes que temos trazido aqui, mas na vida de toda a tua igreja. Muitas vezes uma ação e um mover do Senhor que a gente nem percebe, mas o Senhor está trabalhando no coração de cada pessoa. Nós te louvamos por esta obra tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, na vida das pessoas que nos ouvem. E, ó Deus, nesta noite, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada pessoa através do testemunho do teu servo, pastor Luiz, que seja um tempo de bênção e que o Senhor também possa abençoá-lo, que ele seja ainda mais abençoado na sua vida, que o Senhor possa prosperar tudo aquilo que ele fizer, Senhor. Nós oramos e agradecemos por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos convidá-lo então? Vamos chamar aqui o nosso convidado, pastor Luiz. Está o nome dele mesmo, né? Só um instantinho. Não é Imusse, não, né? Nossa. Muito bem. E aí, pastor Luiz? Olá, Mícia. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo direitinho? Graça e paz. Como é que tá as coisas Graça aí? e paz, meu querido. Graça Seja e paz bem-vindo. também para o pessoal que está nos ouvindo. Tá chegando bem o som aí, Mícia? Como é que tá? Chegando jóia. Eu tô ouvindo muito bem. Muito bem. Só vou pedir o Alan, talvez, para jogar um pouco de retorno para mim. Pronto. Bom, Mícia, aí você manda, eu estou à sua disposição. Espero. Imagina, eu quero te deixar bem à vontade, Luiz, porque eu quero que você conte para nós as suas histórias, de onde você vem, onde você nasceu, de quem é seu pai, sua mãe. Então, Eu Mícia, queria que você contasse para nós essa história sua. eu acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de talvez falar um pouco mesmo das minhas origens, né? Do meu povo, de onde a gente vem e por que também tanta dificuldade, né? Eu, na verdade, sou mesmo de Itagimirim, porém, primeiro eu nasci em roças, né? Morei em fazenda por algum tempo. Você Sou nasceu no filho... Barra Boi também? Não. Não sei se vocês aí, eu sei que na verdade conhece, né? É uma fazenda logo ali na entrada de quem vai para Veracel. Então, Sim. naquela ocasião, disse que a fazenda, não sei porquê, mas chamavam de Ovos.
era o nome da fazenda. Sim. Então, é curiosidade porque eu nunca vi uma outra com esse mesmo nome. Talvez, quem sabe, os donos, um dia desse aí, pelo menos alguém da família fala, tá falando de nós, porque éramos o dono. Então, para começar, tem alguma coisa que seria talvez importante mencionar, né? Que eu sou filho de Gentil Teixeira Silva, um homem muito trabalhador, é claro que já é falecido e a história alguns de vocês conhecem. Gentil Teixeira Silva foi um pai maravilhoso, um homem que para mim, até hoje eu costumo falar, eu nunca vi na minha frente alguém que fosse mais trabalhador do que meu pai. Tá? É alguém que esforçava muito para nos ver bem, né? Fazia de tudo pela família. A minha mãe também, Cleonildes Teixeira, Silva de Jesus, aliás, mas uma mulher também muito guerreira, muito trabalhadora, embora ambos fossem analfabetos. Sim. Mas pensa em um pessoal inteligente, porque de conta de cabeça desses negócios, eles movimentavam muita coisa e dava conta de tudo certinho, né? Meu pai, na verdade, de lápis sabia até fazer conta, né? Com uma caneta, alguma coisa, mas minha mãe nem isso sabia. Então, eu vim de roça, e daí o nosso povo, eles não tinham, como já falei, instruções e nem tampouco um convívio, de uma certa forma, com quem pudesse esclarecer melhor as coisas no mundo. E eu costumo dizer para as pessoas que 40 anos atrás, a África, nós estamos vivendo aquilo. Hoje o pessoal fala da África como que se fosse tão distante da gente, mas eu vivi situações que hoje eu invejo alguns africanos, que o pessoal diz que está vivendo lá na miséria. Eu falo, meu Deus, se fosse aquele tempo para mim, eu estava bonito demais. Então, eu tive uma infância de roça que, para nós, o brinquedo, e não precisava ninguém, de uma certa forma, ter muita confusão, que o brinquedo era igual para todo mundo. Eu costumo dizer que as coisas começam a levar o homem para rumos diferentes é quando começa alguma coisa a concorrer. Né? A criança viu a boneca do outro, que era mais bonita, ou viu o carrinho de fulano, então começa com isso gerar um certo conflito, mas a gente não tinha essa dificuldade, porque o cavalo de madeira de um era no mesmo lugar que pegava o outro, então o menino estava feliz demais. Eu costumo dizer que a infelicidade da minha vida não está em não ter brinquedo, porque a gente brincava e vivia feliz, a infelicidade maior é não ter comida. Sim. Você está entendendo? Então, o meu pessoal era muito humilde e também vivia em um tempo de muita dificuldade. Embora deixar bem claro que por que acontecia que a gente passava algumas dificuldades era porque meu pai, às vezes, separava da minha mãe devido também dificuldades com o restante da família. Meu pai era muito pacífico, né? Muito gente boa, entendeu? Minha mãe também, mas quando juntava com a família da parte da minha mãe, porque do meu pai a gente não teve nem muito convívio mesmo de perto, mas por não ter conhecimento bíblico, isso aqui eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar hoje, a diferença que nós temos que entender do que faz a palavra de Deus na casa de uma pessoa. Né? Então, isso faz muita diferença. Então, eu quero que esse tempo meu seja para isso, para nos mostrar esse rumo, esse caminho, que quando o senhor entra em uma casa, a diferença que faz. Então, o que a gente conhecia naquela ocasião? A gente conhecia só candomblé. E assim dizer logo, bem claro a coisa, para mim, se tem a coisa mais satânica do mundo que eu já vi, é aquilo, não pelos seus feitos, no sentido de que a criança via muita coisa ruim, como eu via aquilo ali, mas eu consegui isolar aquilo ali, mas o que eu achava pior é que eu nunca vi lugar de mais fome do que naqueles lugares. Sim. Então, se a gente chegava ali com fome, voltava com a barriga torcendo. Imagina. Então, eu vi aquelas misérias, mas o que acontece? Na nossa casa tinha algumas moças, alguns rapazes, e o lugar de encontrar com gente era ali. Então, éramos levados para aquele lugar. Agora você imagina uma situação de uma família, qual era o ensinamento que tinha. Porque, graças a Deus, que muitos de vocês não sabem disso,
Mas muitas vezes a linguagem satânica é uma linguagem que precisa até de um tradutor. Entendeu? Não sei se você sabe, mas eles falam uma linguagem tão miserável que às vezes é preciso alguém estar de lado, você viu o que, que ele está falando, ele está te falando isso. Então, para nós, aquilo não era muito de chamar a nossa atenção, mas a miséria que aquilo tinha, então me chamou muita atenção. Então, quando nós saímos dali, daquele lugar, que viemos para a cidade, então não mudou logo no início muita coisa, né? Então, como que eu poderia dizer? Continuamos a viver a mesma miséria, tá? Mas, de repente, nós começamos a até melhorar de vida, né? Então, conseguimos ter coisas, até mesmo um padrão de vida melhor, ter duas, Quantos três irmãos casas. vocês eram? Quantos Como é que é? irmãos? Quantos? Irmãos. Eu tenho irmãos. Então, eu tenho, na verdade, 5 irmãos. Lá em casa são 3 mulheres e 3 homens, né? Então, mas assim, eu também, olha, falando disso aí da prosperidade que começou a chegar, só que a gente também não tinha muita instrução nisso, né? Embora os nossos pais falavam, olha, rapaz, tome cuidado, por que eu estou falando isso aqui, abrindo um parênteses para poder falar disso, porque talvez tenha alguns jovens nos ouvindo, entendendo? E é bom escutar os conselhos dos pais, até mesmo que a Bíblia diz muito sobre isso, né? Então, quando nossos pais falavam para a gente, cuidado, porque essas amizades aí, amanhã quando você acabar o que tem, então vai ser difícil você ter essas amizades. Mas a gente não acreditava muito daquilo, é certo que jogamos fora tudo que tinha, tá? E voltamos novamente para a estaca zero. E aí eu comecei a trabalhar em fazendas e tal, até a idade de 18 anos. Mas dentro desse tempo aí, a gente viu muitas coisas que hoje a gente sabe que vivemos muitas coisas ruins desde aquele tempo, porque a gente não conhecia Jesus. Mas, assim, trabalhar desde muito cedo, como eu vejo hoje o pessoal falando, rapaz, a criança, isso, criança, aquilo outro, eu acho que isso é um grande mal, não saber gerenciar essas coisas, tá? Eu acho que o menino não pode ser escravizado, sim, mas ele deve ser ensinado a trabalhar, porque eu não tenho nenhum arrependimento de ter começado a trabalhar cedo. Não tenho. Pelo contrário, aquilo eu acho que para mim foi muito bom. Quanta alegria eu trouxe para meu pai quando a gente trabalhava, começou a trabalhar com 13, 14 anos, que trabalhava com ele ali. Tinha muito orgulho da gente, de saber que a gente era trabalhador e que honrava os compromissos. Então, não vejo isso com dificuldade. Eu vejo que dificuldades, quando a gente fala em termos de disciplina, tá? E quando nós aprendemos a disciplinar os nossos filhos, que naquele tempo não havia isso, uma direção, como muitos hoje não têm. Tá? Então, mas quanto à disciplina, que a gente via que tinha pais que estavam matando mesmo os filhos. Não era o nosso caso, eu apanhava também bastante, não pensa que o negócio era fácil, não. Era mais ou menos do mesmo jeito, mas tinha um certo equilíbrio que, de certo, que a gente está vivo até hoje, mas que tomou muita paulada, tomou. E eu costumo dizer que se surra consertasse menino, entendendo? Eu era para ser o melhor do mundo, entendendo? Mas eu acredito que essa melhora que tem hoje teve muito dedo de Deus, mas não foi as pauladas, as surras que tomei. Então, mais tarde, ou quem sabe em outra ocasião, a gente falar um pouco sobre isso, né? De como eu consegui criar meus filhos depois que consegui ter a compreensão de Deus naquilo que vocês nos ensinaram, né? Então, nos ensinou e está nos ensinando. Então, não sei se eu estou indo no rumo, mas você pode estar me parando aí e fazendo as perguntas para que eu volte para o rumo que talvez... Não, eu quero que você conte quando é que você veio para Itagi, como é que você conheceu os Wilde. Então, essa é uma história que a gente pode resumir um pouco, porque quando eu completei 18 anos, eu pensava, né, do trabalho de roça, eu falei, eu só vou até os 18 anos. Daí para frente, eu não vou mais trabalhar em fazendas. E assim fiz, né, tirei o documento todo, né. Então, uma hora dessa, para até a gente dar uma risada, eu vou tirar uma foto da minha reservista, como que eu fiz, que eu tirei com uma cara muito feia, né, porque eu queria ser convocado para o Exército.
Eu falei, isso vai ser legal pra caramba, que quando eles olharem, que vê minha cara feia, vai falar, que soldado bom, tá entendendo? Vou convidar esse menino e tal. Mas, na verdade, eu tirei os documentos da Itagimirim, aquilo nem chegava a ser avaliado por ninguém, ele mesmo era dispensado, entendeu? Por não ter nem lugar para ser convocado. Então, minha cara feia não ficou valendo muita coisa. Não adiantou. Não adiantou. Então, comecei a trabalhar no Flecha de Itagimirim, saí do São João do Paraíso, porque de Itagimirim morei um tempo, depois fui para São João do Paraíso. Então, de lá de São João do Paraíso, eu voltei para Itagimirim, foi quando abriu o Flecha e estava dando muito serviço ali para algumas pessoas, e eu voltei para Itagimirim para arrumar serviço. E dali, trouxe a minha família de novo, de volta para Itagimirim, que em uma outra situação a gente fala até mesmo um pouco mais sobre isso. Então, mas é certo que eu arrumei serviço no Flecha, no posto de combustível, onde também era a parada dos ônibus de Itapemirim. Naquele tempo tinha muito movimento. E é certo que comecei a trabalhar ali, foi quando eu também conheci a Zildinei. E casei, construí família, né? E quando eu já tinha Júnior e Grazi, as coisas começaram a apertar, né, para a gente, e foi quando nós viemos para Porto Seguro. Aí, em Porto Seguro, aqui que começou a nossa caminhada com Deus. E eu quero que você entenda que talvez partes da história toda a gente não conclui hoje, porque também tem algumas partes que a gente pode falar em uma outra ocasião, no tempo, mas tem coisas muito importantes que eu preciso de falar hoje na sua live, né, que talvez isso vai ajudar pessoas que estão do outro lado, né, que se eu for contar muito esticada a coisa, talvez não alcance, né? Então, chegando aqui em Porto Seguro, nós viemos para Porto Seguro justamente porque não tinha serviço na nossa região, como você também hoje está em Itagimirim, embora as coisas mudaram, tem muito amparo ali, mas na minha época era muito difícil. Ou a pessoa ia para a fazenda, em especial do cacau, né? Ou viria para um outro lugar. São Paulo, tem muitos dos nossos parentes e amigos morando em São Paulo, porque não tinha serviço na nossa região. E, em especial, quando o pessoal começaram a haver uma confusão muito grande com os fazendeiros, que aí começaram a tomar a terra dos fazendeiros. Então, os fazendeiros tiraram aquelas pessoas que eram agregadas, morando com eles. Então, para você ter uma ideia, eu tenho um parente que nunca trabalhou com um fazendeiro. E isso é triste de contar, mas é uma realidade. Tem pessoas que trabalharam em fazenda que nunca trabalhou um dia para o fazendeiro, mas que depois acabou tomando terra desse fazendeiro. Porque o que se entende é que a pessoa trabalhou ali, então ficou dono daquele pedaço de terra. Né? Então, os fazendeiros tiraram, então isso virou aquele êxito, igual Porto Seguro, quando o cacau acabou, você sabe muito bem disso, que você já estava aqui na ocasião, quanto Porto Seguro encheu, né, de pessoas, mas por quê? Porque acabou o serviço que tinha. Então, mas para não alongar muito, então vim para Porto Seguro porque não tinha sobrevivência para a gente em Itagimirim. Então eu gostava muito, porque eu sempre gostei de trabalhar. Então, chegando em Porto Seguro, tinha muito serviço, e começamos ali a trabalhar. Mas é certo que no nosso coração, e eu vou voltar um pouquinho, Miss, aqui, a tempos de criança, que no meio desse trabalho todo que eu fazia, que eu gostava de trabalhar, uma certa época eu fui trabalhar com um moço. E esse moço era crente, tá? Então, e ele falou alguma coisa para mim, entendeu? A respeito de Deus. E naquela ocasião eu já coloquei no meu coração uma coisa. Eu falei, não tenho condições de servir ao Senhor sem antes casar. Eu era menino, entendeu? Mas pensei, o coração, de uma certa forma, parece que ele já vinha tão enlaçado com as coisas ruins, que eu já tinha percepção daquilo. Eu não estou falando isso para que os jovens olhem para isso e que achem que eu estou aconselhando a eles a fazerem isso. Embora que eu curto, entendendo muito isso, esse negócio de casar cedo. Não tenho nada contra. Tá? Então, desde quando as pessoas se preparam para isso. Porque, por exemplo, eu falei, eu não tenho condições de fazer isso. Então, como eu gosto de família, então comecei a pensar, falei, eu vou ter a minha esposa
e vou casar cedo para poder servir ao Senhor. Então, dali o tempo passou, né? Eu deveria ter no máximo de uns 11 anos a 12 anos, né? Então, o tempo passou e foi quando eu conheci Zildinei, já em Itagimirim, que nós casamos. Aí, nesse tempo, estamos chegando para Porto Seguro. Então, chegamos aqui de Porto Seguro, como eu falei, tinha o trabalho, a gente começou naquela de trabalhar aqui ali, mas nada de planejar coisas de Deus. Né? Então, naquele tempo também, por Zildinei ser envolvida, muito a família de Zilde envolvida com o catolicismo. Então, o que acontece? A gente tinha entrado em um momento de estar muito morno, porque nem era católico que a gente tinha andado por lá, e nem tampouco estava aprendido muito a ser crente. Mas aí, chegando aqui, trabalhando em Porto Seguro, né, envolveu uma situação até mesmo de beber muito, e um dia fui parar na lambada, e lá acabei me embaraçando com um travesti, e aí o negócio ficou feio, depois com uma vergonha miserável de não ter onde botar a cara. O que acontece? Lá vai eu procurar uma igreja. Né? Então, não tinha nem como saber como chegar em uma igreja. Então, a gente tinha uma irmã, e tomara a Deus que ela não estiver assistindo a gente agora, entendendo? Porque ela tinha um penteado muito esquisito que parecia aquelas vacas mochas que o chifre desce para baixo. Ela só tinha 2 tranças, você sabe como é que era? Então, ela trabalhava na mesma padaria que eu estava trabalhando. Então, quando eu me embaracei lá com esse espírito de engano, então, o que aconteceu? Eu fiquei envergonhado tanto que a minha saída era essa. Eu vou agora fazer o quê? Aí você é crente. Então, eu encontrei com essa irmã que eu nunca dava bola para ela, mas nesse dia eu comecei a bater papo com ela, então ela me convidou para vir na igreja. Sim. E é onde eu estou te falando que eu estou cortando muitas histórias, porque eu gostaria que fosse muito importante falar do trabalho que a igreja fez, né? Daquilo que a igreja fez nas nossas vidas para chegar ao ponto de pelo menos ser maleável quanto hoje, porque eu sei que acontece o seguinte, que na minha vida, pelo menos, eu acho que eu sou aquela panela preta que foi cozinhada com fogão a lenha há muito tempo, entendendo? Que a pessoa depois vai ter que levar para o fogão a gás e dar muita passada de bucha nela para poder ir clareando um pouco. Tem um versículo que eu acho que parece muito comigo, é aquele que fala assim, a vereda do justo é como despertar do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu acho que eu estou dentro daquilo ali, aquela panela preta que o pessoal tem que escovar muito para aparecer no brilho. Então, estou nesse processo até hoje. Mas já dá para ver que limpa, tá dizendo? Se investir muito, limpa, né? Ou pouco. Então, o que acontece? Aí foi quando eu falei com essa irmã e ela falou, vamos lá. Então, naquela ocasião, a Igreja Missionária Unida, ela já estava em um patamar melhor. Ela já tinha saído daquele começo, já estava reunindo dentro de um quarto de uma casa que era na casa de Jomar. Eu não sei se você lembra, né? Então, ali levei a Zildinei, ainda lembro que fui em um culto e tal. Depois já levei um amigo, porque graças a Deus eu sempre tive a facilidade de fazer amizade, ainda que, de uma certa forma, não fosse essa amizade que a gente esperava. Mas também não tenho arrependimento de muitas amizades que fiz, porque serviu muito, né, na minha vida, essas amizades, até mesmo para motivo de sobrevivência, e também ajudei muitas pessoas também por meio da amizade. Então, o que ocorre? Já levei um amigo para ir comigo, eu falei, esse amigo também vai ouvir a palavra e a gente vai entrando por esse rumo. Mas é certo que Zildinei, 2, 3 encontros que teve, logo tomou uma decisão com Jesus. Sim. E aí, chegando em casa, dizer uma coisa, o ano para mim dividia em 3 etapas, porque eu marcava ele por festas, né? Então, era o final do ano, sim, gostava muito, isso ligando dezembro, por causa de uma festa que tinha na nossa cidade, que era a festa de formatura das pessoas que se formavam na cidade. Então, fazia um baile muito legal, gostava dele. Fevereiro, aqui, carnaval em Porto Seguro. E São João, que esse também, o João era um top da situação. Então, naquela época, era perto do João.
E aí eu chamei Zildinei e falei, ó, tome cuidado, porque você sabe que eu gosto de um negocinho e tal, e você também gosta, como é que vai ser isso? Ela falou, não, não fico preocupado com isso não, eu tomei minha decisão com Jesus e não vou voltar atrás. Então, daqui para frente, confiar no Senhor. Então, Mícia, eu queria até mesmo falar um pouco sobre isso, que naquela ocasião, ainda que eu sei que eu não sou um camarada bonito, né? E não tem lá essas coisas, mas também não sou um dos piores que Você é tem muito por aí. simpático, Luiz. É? Você é muito simpático. Olha, Então, não precisa obrigado ser bonito. pelo ser simpático, mas assim, então, eu trabalhava com os carros bonitos, novos, como cheguei a trabalhar de carro, que só tinha dois na cidade, até mesmo por ser carros caros, né? Então, aí você deu uma palavra, porque Zilde ficava, de uma certa forma, muito preocupada em termos de ter tomado uma decisão e eu ter ficado lá fora. Então, e ela conversando contigo, você falou para ela uma coisa, falou assim, olha, entrega a ele ao Senhor, faça uma entrega, tá? Confia, porque se o Senhor não estiver guardando, não vai ser você ficar conversando, você falando. Então, Mícia, teve muita ajuda, dizia o da sua parte, dando para que acontecesse o que aconteceu na nossa vida. Então, ela acreditou nisso e posso lhe dizer uma coisa, nunca encontrei mulher que ficasse olhando para mim e me dando bola, até mesmo porque eu também não, mesmo com toda doideira, eu não ficava muito procurando, mas eu sei que Deus colocou uma viseira ali, que não, o pessoal não olhava, as mulheres não olhavam para mim, mesmo dentro desses carros bonitos, dentro dessas coisas, não tive ninguém que ficasse procurando coisa comigo. Então, dá para perceber que a palavra que você deu para ela não foi, na verdade, nem só sua, mas é caminho de Deus para todas essas mulheres, né? Como eu estava vendo ali de Pedro, até mesmo ele fala assim, olha, então Sara não temeu, ainda foi confiante, por isso que ela se tornou um padrão, porque confiava em Deus, né? Então, nesse meio, ela foi muito amparada, e daí eu comecei a ver, através da vida de Zildinei, que existia algo de Deus. Não que Zildinei fosse uma pessoa que a gente vivesse assim, de confusão, de brigas, porque mesmo que a gente olhava para o vizinho à direita e à esquerda, eles brigavam bem mais que nós, né? Então, e a gente não tinha essas brigas, igual a gente vê as pessoas até mesmo hoje brigando. Não tinha, até mesmo por causa da índole de Zildinei, porque, na verdade, quando eu começo mesmo com o negócio, entendeu? É para rachar mesmo, mas então, por ela ser maleável, e já existe até mesmo um ditado que quando não quer dois não briga, não, então, pela parte dela, então, era muito boa essa coisa aí, né? Mas então, quando ela tomou essa decisão com Jesus, eu vi também que, embora ela fosse boa, mas não era tanto. A gente viu que já houve um trabalhar de Deus na vida dela, chegava até mesmo, falava determinada coisa, a gente já não via mais a Zildinei questionando e falando assim, eu falei, olha, rapaz, esse negócio deu uma melhorada aí, uma boa melhorada. É certo que um dia também, quando eu saía para a rua, eu perdi a cabeça, no sentido que, para mim, enquanto não acabasse o último boteco, eu não voltava para casa. Então, em uma ocasião mesmo, cheguei lá em frente, um dia desse, eu fui convidado para ver o nascer do sol. Então, não sabia onde que era. A pessoa falou, olha, nós vamos tomar um café, um bolo e tal, tal na beira do mar. E tal. Quando eu cheguei lá, olha, Mícia, o lugar era em frente, esse que eu vou falar agora. Então, eu saí para a rua, então, depois de ter tomado todas, então fecha um boteco daqui, fecha outro dali, dali. Então, eu fui parar em um, perto do cais, da travessia ali da balsa. E quando eu estou ali, já perto de amanhecer o dia, eu já amanhecendo o dia, e na verdade, ser franco mesmo, o tempo que eu tirei para ver o nascer do sol foi com esse irmão nesse tempo. Então, naquele tempo, nascia o sol, fechava sol. Eu nunca tive esse negócio de nem ver direito, entendeu? Porque assim, eu admiro essas pessoas que curtem muito.
entendendo? Olha a lua como é que está hoje. Pensa em um homem que não tem muito esses romantismos, tá entendendo? Eu olho o sol e falo, hoje tá clarinho, a gente está andando, tá bom, a lua tá, o sol está entrando, tal, mas eu nunca fui muito de curtir isso. Então, não sei por que aceitei esse convite, então fui lá agora, recentemente, e vi isso, e foi maravilhoso. Mas o que eu pude mostrar para aquele irmão, naquela ocasião, o início de uma palavra que eu dei para Zildinei. Então, naquele dia ali, eu tomei todas, estava ali e com aqueles colegas, e de repente lá vem uma bicicletinha. Porque naquele tempo ali, quem tinha uma bicicleta já estava quase passando pelo pessoal, nem queria falar mais, porque estava bem demais. Então a gente já tinha, ele tinha uma bicicleta, eu estava com outra. Então lá vem, ela nunca foi muito boa de montar bicicleta, e eu vi que de longe já dava para ver as pedaladas, que não era de alguém muito que sabia equilibrar em cima daquilo ali. Então ela chegou, o pessoal de longe também conheceu, já falou, lá vem a polícia. E eu já me preparei toda. Eu falei, quando ela falar pio, eu já vou falar pio-pio. Entendeu? E vou botar para casa e vai ser assim. Então, mas ali, quando ela chegou e cumprimentou a gente, falou, ô filho, na verdade, o que me fez vir até aqui foi porque eu estava preocupado. Naquele tempo, ninguém nem sabia o que era celular. Telefone era para alguns privilegiados. Então, por isso que você talvez pode estar perguntando assim, por que não ligou? Não tinha isso, né? Não tinha. Então, lá vem a pessoa e, de repente, ela falou assim, tá ok, então você está bem? Tá, então estou voltando. Aí, quando ela andou uma certa distância, aí eu falei para os colegas, falei, olha, vou pagar a conta aqui e vou para casa. Aí paguei a conta e chamei, gritei a ela, e ela esperou, e eu falei assim, olha, está perto de eu te tirar dessa vida. Aí eu vou me converter. Mas dali, por diante, então o pastor Edson nos ajudou muito no sentido de abrir espaço para que eu fizesse primeiros passos na fé, né? Conhecendo a Jesus. E dali eu fui começando a andar com os crentes, embora eu tinha colocado no coração uma coisa que, na verdade, eu sei que talvez não ajuda muitos, mas eu queria um compromisso sério com o Senhor, e eu tinha falado com Deus que eu só ia servir a Ele no dia que Ele me chamasse de verdade. Né? Mas naquele meio que eu comecei a frequentar a igreja, é bom, Mícia, que talvez algumas mulheres que não ainda viram os maridos convertidos, que escute isso, as coisas no meu coração começou a ficar muito dividido. Então era um passo que eu quero, mas era outros que não, entendendo? Então eu caí de uma vida de muita bebedeira e tal, e mesmo vocês me acolhendo do jeito que estava, quando fizeram essa igreja, que agora eu estou aqui gravando isso aqui bem perto dela, então uma ocasião eu comecei a ficar chateado, porque Zildinei virou uma crente muito igrejeira, e por aí. E aí eu ficava chateado com aquele negócio, que eu nunca gostei. É uma coisa que Deus tem tratado no meu coração, mas eu gosto demais de gente. Enquanto tem pessoas que gostam de ficar no silêncio, para mim o barulho me faz bem. Eu não sou aquela pessoa de ficar em um canto isolado. Quando eu acordo na minha casa, eu já estou quase acordando todo mundo, porque eu quero ver gente perto. Até mesmo Deus me fez com uma pisada que parece de um búfalo. Quando eu piso em um canto, estremece o chão todo. Então, eu queria chegar em casa e ter gente. E aí eu cheguei em casa, não encontrei minha esposa. Aquilo, da onde eu já sabia estar na igreja. Aquilo, eu costumava quebrar logo a porta. Mas nesse dia eu falei, não vou quebrar hoje não, porque eu vou atrás dela. E aí comecei a pensar nas coisas. Eu falei, vou chegar na igreja, vou entrar, vou grudar pelo braço e vou botar na frente. E naquele tempo eu estava fazendo capoeira, eu estava meio metido a capoeirista, tá entendendo? Eu falei, hoje eu quero ver quem é que vai entrar pelo meio para que eu vou trazer. Aí saí dessa dita bicicleta, né? Que era o meio de eu trabalhar, e caminhei. Todos que conhecem aqui sabem que a gente só tem 3 ruas subindo, né? Do lado do barranco aqui do aeroporto. E eu passei a primeira rua, entrei, nada.
Aí eu falei, não pode ser a igreja, porque pensa em um povo barulhento. E naquele tempo, você sabe que a gente fazia mais barulho que hoje. Verdade. Né? Principalmente quando o Zildinei dava um grito, era 3 vezes, 4 mais alto do que hoje. Aí entrei no segundo, foi até o final também, mais silencioso ainda. Cadê? Aí fui no terceiro, nada. Aí eu lembrei, falei, vou voltar novamente entrando rua por rua. Assim fez, naquele tempo não tinha calçamento. Eu tomado que estava, mas chegou uma hora que a bicicleta parece que levou um chute. Que eu caí e naquela hora eu tive a percepção. Eu falei, isso foi algo de Deus. Porque, olha, a rua está assim. Eu não sou tão ruim de bicicleta e não estou tão doido. Então, é que eu penso, eu falei, quando eu chegar no céu, uma coisa que eu vou pedir ao Senhor, eu sei que me mostrar o anjo que chutou minha bicicleta naquele dia. É que me derrubou. Então, aí eu percebi isso e voltei, fui para casa. Mas eu falei, mas deitei na porta, não quebrei a porta, não fiz nada, porque naquele tempo, quando alguém perguntar por que então não abria a porta, não, às vezes a gente tinha uma chave só, e nem esse negócio de chaveiro muito não tinha, não. Então tinha que esperar mesmo essa chave. Então, mas eu não quebrei a porta, eu falei, vou esperar ela chegar. E quando ela chegar, o pau vai comer. Deitei na porta e fiquei ali esperando. É certo que Deus fez um mover tão grande naquele dia que quando o Zilde chegou, então estava tudo em paz, não teve nada disso, né? Já tinha acalmado lá. Deus tinha entrado em provisão, né? Então foi um tempo assim que dali por diante eu fui meditando na palavra de Deus, fui andando com pessoas que nos ajudou muito, boas companhias, né? Então, ao ponto de eu tomar uma decisão com Jesus. Eu não sei se o que eu estou falando, Mícia, se você precisa de dar uma corrigida aí, de trazer um pouco para trás ou para frente, mas vai me conduzindo aí, que se tiver alguma coisa no coração, eu vou falar. Uma coisa que eu quero que você fale, Luiz, é qual a impressão que você, como não crente, teve de positivo, no sentido que a Zildinei, de alguma forma, te influenciou? Até que ponto isso realmente fez diferença para você? Então, voltando, talvez esclarecer um pouco melhor, como eu já tinha falado um pouco atrás. Então, a Zildinei, ela tornou um padrão para nós de quem estava realmente vivendo a palavra de Deus, sendo submissa, né, no sentido de quando aí eu falava uma coisa que a Zildinei escutava aquilo ali, ela já não retrucava, já procurava, ainda que fosse errado, só que eu não mandava também no. Travou um pouco. Estamos travados lá no Luiz. Perdeu o Luiz. Chamamos ele de novo. Vamos tentar chamar o Luiz de novo aqui, pessoal. O pessoal está dizendo que é minha voz. Oi. Aí, Luiz. Mícia, então, estamos retomando aqui, eu não sei porquê, mas engasgou aqui, que sumiu as coisas. Agora voltamos. Então, como eu estava falando, não tem uma coisa pior de que você ficar perto de pessoas que estavam fumando e bebendo. É um fedor miserável. Só que a pessoa que está com esse negócio, ele não percebe. Fala quantos minutos. Mas ela, de boa, está precisando de consertar alguma coisa. E Mícia, está chegando legal? Está tudo bem? Tudo bem. Tá? Então, e aí, outra coisa, eu gostava de briga de galo, gostava de um monte de coisa e estava ali dentro. Então, e Zildinei,
aturando aquilo tudo, tá entendendo? Conversas, por exemplo, nós fizemos muita resenha de Gildinei e tal. A mulher, ela passou, de uma certa forma, a ser motivo quase de zombaria da gente, e ela aguentava tudo aquilo ali de boa, e se saindo, né? Então, para mim, foi um exemplo. Contou muito isso, tanto é que eu costumo dizer, depois do pastor Edson, acho que a minha mãe na fé mesmo foi Zilde. Entendeu? E nem só minha, mas de muitos da nossa igreja, né? Então, talvez, eu sei que o pessoal do pastor Zé Roxo, do irmão Zé Roxo, fez muito lá em Itagimirim, fez, graças a Deus, mas Zildinei também era considerada a doida da família, então ela teve muito o que nos ajudar, então fez muita diferença. E uma das coisas que ela gosta muito de falar com as mulheres, e isso eu quero dizer que tem meu carimbo, né, como assinatura, quer dizer, que não precisa disso de uma pessoa igual para falar nisso, né, mas ela gostava muito de falar, e gosta de falar até hoje, daquilo que você ensinou dentro da palavra de Deus, que se o marido ainda não é convertido, na mulher sem palavra alguma, ela vai ganhar ele para Jesus. Então, não era pela beleza, nada mais o estilo de vida, o viver com Deus. Então, isso contou muito na minha vida. Então, depois dos ensinamentos, assim, eu sei que o pastor Edson falava, mas eu não tinha convívio com o pastor Edson, mas eu tinha convívio com o Zilde. Então, eu pude ver essa mudança em casa dentro dessa pessoa. E tem muitas pessoas que talvez, por isso que eu quis dizer que eu queria falar alguma coisa nesse sentido, porque tem muitas mulheres que até mesmo depois que o marido tomou uma decisão com Jesus, parece que já colocou a coroa na cabeça dele e que tudo está bom, mas não continua perseverando. Então, Zildinei, além disso, de ter essa paciência de como conduzir as coisas, depois que eu converti, ela continuou esse processo e acho que continua até hoje. Então, eu louvo a Deus pela vida dela, também as pessoas da igreja. Outra coisa também que a gente tem que falar, que a gente via diferença no meio do convívio, né? Que até hoje fazem isso, né? Enquanto muitas vezes o mundo lá fora está querendo tirar da gente, então via que a igreja, o pessoal estava mais unido a querer abençoar, contava muito aquele tempo também de comunhão na praia e tal. Foi muito bom aquilo ali, Mícia. Mas como foi a sua experiência, então, de conversão? A minha experiência. Lembro, Mícia, assim, a minha conversão foi uma coisa assim que até hoje eu lembro de parte daquilo ali, que foi muito significante, porque eu não sei se você lembra, mas é claro que uma figura daquela não tem como dizer que não lembra, primeiro pelo aspecto que era muito gigante, e depois que comia bastante, graças a Deus, que Deus deu um apetite àquele irmão diferenciado, que era o Serjão. Não, então, como a gente fazia curso junto, né? Então, em uma ocasião, a gente estava indo ali, você lembra também de uma lanchonete que o pastor S chegou a ter, junto com uma padaria também comigo, na esquina. Então, ali eu ia para um lugar, ele para outro, e eu cheguei ao ponto de falar com ele que eu acho que Deus não queria nada comigo. Eu falei, ó Sérgio, eu acho que esse negócio, rapaz, Deus não está querendo nada comigo, não. Porque uma das condições que eu coloquei para... Eu estou falando de mim, né, na minha ignorância, porque Deus não precisa de ninguém, né, mas eu sei que a misericórdia dele, ele alcança dentro daquelas ignorâncias que a gente muitas vezes tem para com ele. Eu falei assim, olha, que eu só vou para o Senhor no dia que eu sentir que ele está me chamando. Então, se ele me chamar, eu vou. Porque aí eu sei que ele me chamou, vai garantir. Mas para eu ir lá sem sentir nada, eu não vou, não. E aí eu falei para ele, acho que o senhor não quer nada comigo, não. Porque dos tempos que eu estou indo, nunca me falou nada, nunca me chamou. Então, passou-se ali, talvez, no máximo uns 15, 20 dias. Então, eu estava em um culto, já nessa igreja, naquela que a gente tinha começado, né? Que já tinha a construção, já estava na igreja. Então, eu lembro que um dia a gente estava ali adorando o Senhor e tal, e de repente veio como se fosse um estalo de dedo assim no meu ouvido, e o Senhor falando ao meu coração. Então, naquele momento ali, eu comecei a sentir em meu coração algo que eu nunca tinha sentido antes. E comecei a ter um choro, que o choro diferente de choro que a gente tinha antes, de tristeza ou de raiva, porque eu chorava muito com raiva.
entendeu? Sim. De raiva, quando eu não podia fazer uma coisa, rasgar, como eu tinha minha bisavó, ela costumava dizer que quando ela estava chateada com uma coisa, ela rasgava, eu rasgo isso aí. Então eu tinha muita vontade até mesmo de quando eu não podia uma coisa, então eu chorava muito, mas aquele choro foi muito diferente, porque era um choro que vinha da presença de Deus, então por meio de cânticos, e aí eu sei que tinha o cântico, né? Eu falei com o Senhor, eu falei, então se é o Senhor que está falando comigo, então me fala mais um cântico. Eu lembro que o Senhor confirmou aquele cântico para falar como oleiro, né? O vaso. Então, ele estava querendo moldar a minha vida. Então, ali naquela noite, eu ouvi o sermão de não sei quem foi, entendeu? Não lembro, mas eu estava muito envolvido com Deus. Mas e eu também tinha no meu coração, eu falava, eu só vou tomar uma decisão com Jesus com o pastor Edson. Então, e eu falei assim, também, eu tinha marcado algumas farras, algumas coisas. Eu falei assim, eu não vou essa semana tomar uma decisão com Jesus. Primeiro que o pastor Edson não estava nesse dia na igreja. Eu falei, só quero tomar minha decisão com o pastor Edson e depois eu vou desfazer de algumas coisas que eu estou combinado lá fora e aí, para a semana, eu tomo uma decisão com Jesus. E aí fui para casa, falei com o Zilde, falei, Zilde, para a semana eu tomo uma decisão. Eu falei, na verdade, eu já me comprometi com o senhor hoje, mas eu vou para frente, tomar uma decisão, confirmar isso a semana que vem. Aí fui para o trabalho, cheguei lá, chamei meus colegas e falei com eles, eu falei, olha, para a semana, aquilo que eu falei que ia fazer, não vou fazer mais. Estou avisando vocês porque eu já tomei no meu coração uma decisão com Jesus e não vou fazer. Mas, meu Deus, aquilo virou motivo de chacota, entendeu? De aposta, quanto tempo eu ficava ou não. É certo que eu vi na semana seguinte, tomei uma decisão com Jesus. E assim, para a honra e glória do Senhor, eu nunca tive esse negócio. Não estou querendo bater em ninguém aqui que já desviou, teve a sua saída. Mas Deus tem me preservado até hoje. Então, foi uma conversão, um chamado de Deus para ficar. Nós temos Amém. poucos minutos, Luiz. Eu queria que você resumisse o seu chamado para o ministério, como você sentiu em relação a isso. A verdade, Missa, é diferente de muitos outros, né, que já nasceu, eles sentem que teve um chamado para a vida deles, né? Eu, na verdade, eu não tive assim, eu não fui um chamado. O Senhor foi me trabalhando para o propósito, entendeu? Então, você sabe que minha vida, desde quando eu tomei uma decisão com Jesus, que foi trabalhar com gente. E aí eu costumo dizer, se acabar a gente do mundo, então também eu não preciso ficar no mundo, porque para mim meu envolvimento é gente. Se tem depois de Deus algo que me envolve nesse mundo, é gente. Você sabe muito bem. Se eu tenho uma casa, não moro nem na casa. Entendeu? Agora mesmo eu reformei, está tudo ali. Por que eu não vou morar na minha casa? Porque para servir os irmãos melhor, eu preciso de estar em uma outra casa. Não que eu não gostaria de estar na minha. Minha casa está excelente para mim. Mas por ser de uma rua, que foi nesta casa que eu fui treinado ali por Deus, então você sabe que eu morei na boca de uma favela, onde parecia uma casa de marimbondo, onde que todo mundo entrava pelaquela favela, naquela rua e saía por ali. Então Deus foi me treinando, né? Fui chamado para o diaconato, sei que fui chamado por Deus, depois fui trabalhar naquela rua. Por isso que eu falo que barulho não me incomoda. Porque eu fui tão forjado nesse fogo que, para mim, quando o silêncio está demais, eu fico assustado. Eu falo, está acontecendo alguma coisa, entendeu? Então, eu gosto do barulho. Deus foi me formando ali. Então, com muito jeito, depois que o pastor Edson foi para Salvador, que já vinha mim também, dando para nós a oportunidade de liderança, né? Então, o pastor Edson já vinha nos dando esse trabalho, mas ainda tinha pessoas que estavam na frente, sendo treinado, como o pastor Silvio, foi para Itagimirim, outros para outros lugares. Então, como você falou que é pouco o meu tempo aqui, e só para poder resumir, então o pastor Carlos me chamou para entrar a estudar. E dali via o que Deus ia fazer. Então, juntamente dentro disso aí, foi eu e outros pastores, que hoje, todos esses que foram chamados dessa forma, estão no ministério. Então, daí, eu aceitei estudar,
mas é certo que quem me colocou direcionado para o trabalho já foi no tempo do pastor Edson, em uma reunião que talvez você também tivesse, né? Onde aquela situação lá de Itagimirim. Então, os irmãos viram que nós tínhamos uma condição de estar também trabalhando, né, no ministério. E eu quero louvar a Deus porque desse chamado trabalhado, então, hoje eu não faço, eu estou como pastor, mas não é simplesmente porque me chamaram, eu faço porque eu gosto, entendendo, de lidar com pessoas e sei que Deus me preparou para esse tempo, entendendo? Mas naquela ocasião, se fosse falar comigo que um dia eu ia ser pastor mesmo, talvez eu não tivesse acreditado muito nisso, entendendo? E nem tampouco, nem meu coração fervia por estar assim. Mas por Deus ter preparado, por ter chamado, outra coisa que eu acho muito importante é que eu sempre deixei ser conduzido pela minha liderança. Então, se a liderança que Deus me colocou vê alguma coisa em mim, então eu vou dando passos de confiança também, acreditando nisso. Isso Para mesmo. mais... Luiz, Sim, Miss. eu queria agradecer muito a sua participação, o seu testemunho. Tenho certeza que foi muito edificante para a vida das pessoas. Minha voz acho que está com um pouco de eco aí, as pessoas estão com dificuldade de ouvir. Então eu já vou. Eu já vou te dispensar aqui no vídeo para o Edson poder dar os avisos e orar com os irmãos. Mas fica aqui meu agradecimento. Amém? Ô, Mícia, Muito obrigado obrigada. pela oportunidade. Eu acredito que fiquei muito à vontade para falar desses assuntos, Sim. embora muito resumido, tá? Mas se alguém, um dia ou talvez em outra oportunidade, da gente falar um pouco mais das origens e mostrar como Deus também faz a diferença, vai ser um prazer também Eu queria que você fazer isso. orasse pelas pessoas que estão nos ouvindo, para que isso seja um impacto na vida delas também. Por Amém. favor. Orar assim. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Tudo que tem, se tem algo na nossa vida que, na verdade, seja o nosso testemunho daquilo que o Senhor tem feito. A verdade, o Senhor sabe do meu coração quanto tenho gratidão pelo que o Senhor fez, também pelo a pessoa do pastor Edson, de Mícia, que significou na nossa vida e que significa. Assim também a minha oração nessa hora é que o Senhor cerca essas pessoas, Pai amado, com o mesmo mover do Espírito Santo do Senhor, que tem nos movido, que tem nos abençoado, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos na vida de cada um desses que nos ouvem. E as dificuldades que porventura tem enfrentado, que o Senhor possa estar ajudando eles a realmente ser, meu Pai amado, qualquer que seja o obstáculo que tem enfrentado. E acima de tudo, enche o coração de alegria e de prazer, de ter, meu Pai amado, aquilo que só Jesus tem, a salvação, o plano de salvação do Senhor para a vida de cada um, e firmar nisso. Traz alegria. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço também pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Muito bem, Luiz. Miss. Nada, Fica na Miss. paz, Deus querido. abençoe. Eu acho que o erro, talvez, do som aí, de não estar te ouvindo direito, seja nosso, Miss. Pode Tá? ser. Agora, desligar o nosso, talvez melhor o seu. Um Tá? Deus abraço, abençoe. querido. Abraço. Amém, amados. Vou passar para o pastor Edson. Fiquem na paz. Glória a Deus, irmãos. Que bom que você participou hoje. Que bom que você teve esse tempo para se dedicar a ouvir esse testemunho também. E eu queria, nesse momento, agradecer por sua vida, fazer uma oração. Nós vamos finalizar com uma oração, orando também pelo nosso país, orando, pedindo mais uma vez misericórdia de Deus, porque as coisas ainda continuam com muitas dificuldades. Nós temos mais de 80 mil mortos no país. Vamos fazer uma oração pelo nosso país. E eu gostaria de lembrar que nós temos no sábado a nossa live do Love, viu? Não percam no YouTube a live do Love.
vai ser uma continuidade com o pastor Ciro e Yara de Paula, lá de Belo Horizonte. Eles vão falar alguma coisa que não pôde falar na última live, né? Algumas indicações, dicas para os casais, e também alguma coisa sobre filhos, né? Como criar meninos e meninas, né? Então, não perca, sábado, 21 horas, tá? Sábado nós temos também a nossa reunião da Rede de Jovens, às 19 horas, pelo Zoom, tá? O pessoal, se alguém que nos assiste quer participar, manda mensagem e tal, para a gente mandar para você o link para você poder participar pelo Zoom, tá bom? E domingo, gente, pessoal de Itagimirim, domingo nós vamos repetir a dose, estamos ainda aqui, nós vamos participar, já combinamos com o pastor Silvio e com o pastor Aldrin, vamos estar juntos mais uma vez, as 3 igrejas. Santa Cruz dessa vez tinha uma outra programação, não vai poder estar, mas o pastor João de Oliveira, lá de Uruçuí, vai estar ministrando para nós, para você de Itagimirim. Pastor João é esposo de Rose, que é de Itagimirim, tá? Não esqueça. Então, vamos estar juntos as igrejas para essa ministração especial no domingo, às 19h30. Eu quero abençoar a sua vida, orar por sua casa e pedir para você orar comigo pelo nosso país. Amém? Pai Santo, nós te louvamos porque o Senhor é fiel, te louvamos porque mais uma vez podemos ouvir como o Senhor mudou, transformou a história da vida do pastor Luiz, da sua família, dos seus filhos. Ó Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor entrou nesta família, nestas vidas, para fazer grandes coisas. O Senhor tem feito e ainda vai fazer muito mais através das gerações. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada família que nos acompanhou, por cada um que nos ouve. Eu quero agora, em nome de Jesus, abençoar de um modo especial o teu povo, a tua igreja, meu Pai. E eu quero abençoar, Senhor, também o nosso país. Pedir tua misericórdia, Senhor, tua graça. Senhor, o Senhor tem feito milagres no meio de tanta destruição, de tanta dificuldade, mas o Senhor também tem poupado vidas. Deus, nós oramos por aqueles que estão internados nos hospitais, inclusive Bispo Gildo, Senhor, esposo da irmã Genoveva, ó Deus, com o cunhado do pastor Willas. Nós oramos clamando pela vida dele, nós oramos clamando por outros que estão numa situação gravíssima. Que o Senhor esteja, meu Pai amado, ó Deus, concedendo vida, Pai, para aqueles que te servem. E, ó Deus, que a tua misericórdia alcance esta nossa nação, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós. Nossa nação é frágil e pequena, ó Deus, e pequena estruturalmente. Nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Abençoa cada família, cada lar. Dá paz, dá um coração tranquilo ao teu povo, aqueles que estão nos ouvindo agora. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você tem estado com a gente, não esquece, tá? Seus compromissos aí, e obrigado por você ter sido fiel, por você estar junto, porque estar junto mostra que o seu coração realmente é comprometido com Deus e com a igreja. Amém? Se você tem, lembre-se, se você tem seus dízimos, suas ofertas, entre em contato com a tesoureira para que ela passe para você as informações ou busque na sua casa conforme o necessário. Tá bom? Que Jesus te abençoe e abençoe a todos que têm contribuído também em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.